Olá, saudações a todos. Dando prosseguimento ao nosso curso de História do Brasil aqui do LAC-ENEM, chegou a hora de falarmos sobre a administração colonial da América Portuguesa. Iremos entender na aula de hoje de que maneira os portugueses organizaram a estrutura burocrática, a administração da América Portuguesa. Pois bem, para início de conversa, devemos entender que a conquista, a ocupação, o processo de colonização portuguesa na América está diretamente relacionado com as grandes navegações, a expansão marítima e comercial, que Portugal foi justamente o país pioneiro. Você se lembra muito bem de nossa aula sobre as grandes navegações, que Portugal foi um estado pioneiro na unificação, no processo de centralização política. Tornou-se, portanto, o primeiro estado centralizado da Europa Ocidental. Além disso, Portugal tinha também outros aspectos que priorizaram as grandes navegações. Por exemplo, a experiência marítima, a existência de uma burguesia interessada no comércio oriental das especiarias. Afinal de contas, Portugal tentava quebrar o monopólio das cidades italianas. Pois bem, tudo isso a gente viu na aula anterior sobre expansão marítima e comercial. Agora nós já vamos ver os desdobramentos dessa atividade. E uma das consequências básicas dessa aventura marítima dos portugueses foi justamente a chamada descoberta do Brasil, ou conquista do território brasileiro pelos portugueses, e sua posterior colonização. Bem, o primeiro período é chamado de pré-colonial. Está compreendido entre 1500 e 1530. Bom, se é período pré-colonial, os senhores já sabem que é o período anterior à colonização efetiva, sistemática e organizada da América Portuguesa. Neste primeiro momento, o Brasil fica relegado a um segundo plano por parte da coroa portuguesa. E por que razão isso acontece, Denilson? Veja só, isso acontece porque neste momento os interesses portugueses estão totalmente direcionados às especiarias orientais. A atenção dos portugueses está concentrada nas chamadas Índias. Nas Índias estavam as especiarias orientais, pimenta do reino, cravo, noz moscada, gengibre, cânfora, entre outros. Portanto, a atenção econômica de Portugal estava completamente voltada para o comércio das especiarias. Afinal, não se esqueça que Vasco da Gama chegou em 1498 a Calicut, na Índia, e deu início a um lucrativo comércio das especiarias orientais. Outro fato importante, senhores. Vamos lembrar aqui da expedição de Pedro Álvares Cabral, que chegou ao litoral da Bahia em 22 de abril de 1500. Pois bem, você se lembra aí quem era o escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral? Sim, era ele mesmo, Pero Vaz de Caminha. Então nós temos aí a carta de Pero Vaz de Caminha, a carta de Pero Vaz de Caminha, que é justamente o documento fundador. Vamos assinalar aqui. A carta de Caminha significa justamente o documento fundador do Brasil. Por que razão? A carta de Caminha relata o que os portugueses encontraram em suas primeiras investidas no Novo Mundo, na América, que doravante será chamada de América Portuguesa. Na carta, Caminha faz um relatório que vai ser levado ao rei de Portugal, Dom Manuel Venturoso. Neste relatório, Caminha não notifica a existência de metais preciosos que poderiam sustentar a política mercantilista portuguesa, mas afirma que é uma terra deveras fértil e que o que fosse plantado poderia dar grandes resultados para a coroa portuguesa.
Portanto, neste primeiro momento, em que os portugueses não têm a certeza da existência de metais preciosos da América, era mais interessante para eles continuar mantendo o lucrativo comércio das especiarias orientais, as chamadas Índias. Nesses 30 primeiros anos, Portugal vai se limitar a enviar expedições exploradoras e guarda-costas. Essas são as atividades que os portugueses vão empreender no início. Justamente essas expedições exploradoras vão notificar a existência em grande quantidade de madeira pau-brasil, utilizada na obtenção de pigmentos, de corantes, que eram, por sua vez, utilizados na indústria de tecidos. Então nós temos a fase da exploração de pau-brasil. Portanto, é uma atividade extrativa. Nós temos aqui então o chamado extrativismo. Extrativismo vegetal na América Portuguesa, com a exploração do pau-brasil. Exploração do arabotã indígena, do ibirapitanga indígena. Veja só, os portugueses, aqui no período pré-colonial, vão se dedicar, portanto, à atividade do extrativismo vegetal, a extração de pau-brasil. Para tanto, os portugueses vão construir diversas feitorias. O que eram essas feitorias? Feitorias eram grandes armazéns, onde a madeira era estocada para que posteriormente fosse carregada nos navios e enviada para a Europa. Nós temos a utilização neste momento de mão de obra indígena. Veja só que detalhe interessantíssimo. A mão de obra utilizada na extração do pau-brasil era mão de obra livre dos indígenas. Essa modalidade de trabalho é denominada escambo. Anote aí nos seus resumos que a mão de obra utilizada no comércio do pau-brasil é chamada de escambo. Os indígenas trabalhavam, cortavam a madeira, carregavam-na, estocavam nas feitorias e depois carregavam nos navios portugueses para serem levados para a Europa. Em troca, recebiam uma série de quinquilharias, uma série de presentes, tais como espelhos, miçangas, tecidos, machados, objetos metálicos, enfim, objetos que dentro da ótica indígena tinham um certo valor. Claro que a gente colocar dentro da ótica capitalista, verá que não tinha tanto valor assim. Mas para a ótica indígena eram produtos desconhecidos de sua cultura, logo tinham um certo valor. Portanto, a modalidade de trabalho era escambo. Outra característica da extração de pau-brasil na América Portuguesa durante o período pré-colonial era o estanco, minha gente. O que vem a ser o estanco, professor? É o monopólio régio da coroa portuguesa. Portugal tinha o direito à exclusividade sobre a extração do pau-brasil. Eventualmente, a coroa portuguesa poderia transferir o direito da extração do pau-brasil para grupos particulares, como foi o caso do Cristão Novo, que se estabeleceu na América Portuguesa, promovendo a extração de pau-brasil. Um camarada chamado Fernando de Noronha, exatamente, o mesmo que dá nome a esta ilha que faz parte do atual estado de Pernambuco. Outra característica importante aqui, quando analisamos aqui o período pré-colonial, meus amigos, minha gente, é o contrabando no litoral. Opa, contrabando do pau-brasil que era feito pelos franceses. Os franceses, lembra que os franceses não participaram do Tratado de Tordesilhas, não se lançaram de maneira prioritária, de maneira precoce nas grandes navegações. Mas aqui neste momento, século XVI, os franceses começaram a exercer pirataria. E devido à grande extensão territorial, os portugueses não conseguiam policiar
toda essa grande extensão da costa brasileira. Sendo assim, os franceses começaram a estabelecer uma série de alianças com algumas nações indígenas e começaram a também participar do comércio do pau-brasil. Vejamos então agora no mapa onde estava a área de extração prioritária do pau-brasil na América Portuguesa durante os primeiros anos do século XVI. Observe que essa faixa verde no mapa destaca justamente a chamada Mata Atlântica. Neste território estavam a existência em larga quantidade da madeira do pau-brasil. E ao longo do território, sempre no litoral, os portugueses instalaram uma série de feitorias, que eram esses verdadeiros entrepostos comerciais. Bem, o período pré-colonial vai até 1530. A partir daí, Portugal resolve mudar de estratégia em relação à América Portuguesa. O que será que aconteceu que fez com que o rei de Portugal, agora Dom João III, o colonizador, mudasse de ideia em relação à América Portuguesa? Podemos citar dois fatores principais. Primeiro deles, o ataque de navios estrangeiros no litoral brasileiro, promovendo o contrabando de pau-brasil. A exemplo dos franceses, que já estavam atuando ao sul da colônia. E o outro fator que vai justificar essa mudança na estratégia portuguesa foi o declínio do comércio oriental das especiarias. Com o passar do tempo, as especiarias começaram a não dar tanto lucro assim para a coroa portuguesa. Por que razão? Porque as viagens para o Oriente eram muito caras. E também entraram concorrentes muito fortes dentro do comércio das especiarias. Sendo assim, não ficou mais tão interessante do ponto de vista mercantilista para Portugal continuar essas expedições que eram muito onerosas e que já não estavam gerando tanto lucro assim. Sendo assim, em 1530, o rei de Portugal, Dom João III, o colonizador, resolveu então nomear Martim Afonso de Souza como aquele que deveria dar o pontapé inicial da colonização da América Portuguesa, que deveria fundar vilas, que deveria fortificar o litoral, que deveria combater os franceses, enfim, que poderia fazer com que a América Portuguesa gerasse maior lucratividade para os portugueses. Então, Martim Afonso de Souza dirigiu-se ao Brasil em 1531 e no ano seguinte inaugurou aquela que se tornou a primeira vila do Brasil. Eu estou me referindo à Vila de São Vicente, no Planalto Paulista, a região aí do atual estado de São Paulo. Então a primeira vila do Brasil, fundada pelos portugueses, foi a Vila de São Vicente, fundada por Martim Afonso de Souza, no ano de 1532. Com a fundação de São Vicente, os portugueses já estabeleceram o primeiro órgão de poder aqui na América, que eram justamente as câmaras municipais. Ainda nesta aula, iremos falar um pouco mais sobre as câmaras municipais e o seu poder político local. Então essas eram as missões específicas de Martim Afonso de Souza: dar início à colonização efetiva da América Portuguesa e fazer esse território gerar lucro para a metrópole, no caso Portugal. Portanto, Martim Afonso de Souza vai dar início ao cultivo de cana-de-açúcar aqui neste território, ao mesmo tempo em que irá organizar expedições com o objetivo de adentrar nos sertões desta colônia e buscar riquezas minerais. Veja só, desde o início da colonização, lá no século XVI, os portugueses tinham clara intenção de descobrir riquezas minerais
em solo brasileiro. Por isso que foram organizadas expedições de cunho oficial, financiadas pelo Estado português. Essas expedições chamavam-se entradas. Tinham a missão de vasculhar o território em busca de riquezas minerais. Martim Afonso de Souza, portanto, fundou a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente. Bem, 2 anos depois da fundação da Vila de São Vicente, ou seja, em 1534, o rei de Portugal resolveu então criar o primeiro sistema administrativo da colônia. Esse sistema tinha o nome de capitanias hereditárias. Eram extensas porções de terra que iam do litoral brasileiro até o meridiano de Tordesilhas. Tinham tamanhos variados e foram entregues a membros da pequena nobreza de Portugal, aos chamados fidalgos portugueses, que deveriam se encarregar de todo o ônus da colonização. Perceba que neste momento Portugal não detém recursos financeiros necessários para essa empreitada que é extremamente cara. Então, o que é que o rei de Portugal faz? Ele transfere para a iniciativa particular, para a iniciativa privada, a tarefa de colonizar o território brasileiro. Portanto, nós temos então um processo baseado na descentralização administrativa. Eram territórios, como eu disse anteriormente, de extensão variada. Ficaram nas mãos da iniciativa privada, que deveriam justamente produzir riquezas que pudessem beneficiar o tesouro português. Os documentos legais utilizados aqui no sistema das capitanias hereditárias eram a Carta de Doação, documento no qual o rei transferia o direito de posse e de exploração do território para o chamado capitão donatário, e também o foral, documento em que se estabelecia os direitos e os deveres dos donatários. Bem, por que é que Portugal implantou o sistema de capitanias hereditárias no Brasil? Bom, em primeiro lugar, você já deve saber que Portugal não tinha todo o dinheiro necessário para essa tarefa bastante onerosa. Em segundo lugar, Portugal já possuía uma experiência nesse tipo de organização administrativa. Portugal já havia criado capitanias hereditárias em suas ilhas atlânticas, Ilha da Madeira, dos Açores e de Cabo Verde. Lá, o sistema de capitanias hereditárias deu muito certo, inclusive com o cultivo de cana-de-açúcar. Mas isso não significava uma certeza de que esse mesmo sistema pudesse dar certo aqui na América Portuguesa. Vejamos então aqui no mapa como é que ficou a configuração desse sistema de administração portuguesa aqui na América. O território brasileiro foi literalmente fatiado. Foram estabelecidos lotes de terra de tamanhos bastante variados e cada um desses lotes de terra foi entregue a um fidalgo português. Eventualmente ocorreram alguns fidalgos que receberam 2 lotes. Perfeito? São 14 capitanias, 15 lotes de terra entregues a 12 donatários portugueses. Pois bem, a maioria das capitanias hereditárias não conseguiu lograr o êxito esperado. E quais seriam os fatores do fracasso do ponto de vista econômico da maioria das capitanias hereditárias? São vários os fatores que justificam esse fracasso, sobretudo do ponto de vista econômico. Vamos lá, elencar alguns deles. Falta de recursos e de interesse de alguns donatários. Bem,
os donatários não recebiam nenhuma linha de crédito, não recebiam empréstimos financeiros por parte da coroa portuguesa. Ou seja, o donatário deveria investir o seu próprio dinheiro, o dinheiro da sua família nessa empreitada que era, vamos dizer a verdade, arriscada. Por outro lado, alguns donatários nem se deram ao luxo de vir para o Brasil. Não tiveram uma atitude empreendedora nesse caso. Outro fator que contribui bastante para o fracasso das capitanias foram os constantes conflitos com os povos indígenas. Isso aí, meu amigo, ajudou a ter um processo bem difícil por parte das capitanias, que, via de regra, acabaram falindo. O outro fator que também ajuda bastante é o distanciamento da metrópole. Que distanciamento é esse, professor? Tanto o distanciamento do ponto de vista físico, a distância entre Brasil e Portugal, como também o distanciamento do ponto de vista político, na medida em que a metrópole não incentivava, não investia financeiramente nas capitanias, deixou nas mãos da iniciativa privada a tarefa de promover a colonização do Brasil. Entretanto, algumas capitanias prosperaram, sim, senhor. São 2 capitanias que obtiveram um resultado satisfatório do ponto de vista econômico. São as capitanias de Pernambuco, que era administrada por Duarte Coelho, e a capitania de São Vicente, que cabia a Martim Afonso de Souza. Essas 2 capitanias tiveram êxito, alcançaram a satisfação econômica. Por quê? Porque nessas capitanias ocorreu aliança com os povos indígenas, habitantes desses respectivos territórios, e ocorreu também o cultivo exitoso de cana-de-açúcar, produto que os portugueses escolheram para ser o carro-chefe da colonização. O produto, o gênero tropical principal a ser produzido, visando a exportação para a Europa, em razão da cana-de-açúcar ser um produto com muito mercado consumidor na Europa, gerar uma grande lucratividade para os portugueses, que já tinham, a propósito, experiência no cultivo de cana-de-açúcar, já plantavam cana-de-açúcar na Ilha da Madeira, dos Açores e de Cabo Verde. Além disso, tem a participação dos holandeses no comércio de cana-de-açúcar. Vamos lá. Com o fracasso do sistema de capitanias hereditárias, o que fez o rei de Portugal, Dom João III, o colonizador? Bem, percebendo que as capitanias, ou pelo menos a grande maioria delas, não conseguiu atingir os objetivos traçados, o rei de Portugal resolveu centralizar a administração. Em 1548, criou o governo geral. Mas atenção, meu caro aluno Laquenem, a criação do sistema de governo geral não significou a extinção das capitanias hereditárias, hein? Elas continuaram existindo até o século XVIII, quando aí sim o Marquês de Pombal as extinguiu. Mas vamos lá, voltando aqui para a criação do governo geral em 1548, o rei de Portugal resolveu então criar o cargo de governador-geral. Criou o cargo de governador-geral no regimento de 1548, para que esse governador-geral apoiasse os capitães donatários, desse auxílio a eles, combatesse os piratas no litoral, incentivasse a atividade econômica, o cultivo de cana-de-açúcar. Além da criação do cargo de governador-geral, foram criados também cargos auxiliares, provedor-mor, encarregado das finanças, ouvidor-mor, aquele que cuidava dos aspectos jurídicos, e ainda o capitão-mor, responsável pela defesa, pela segurança da América Portuguesa. A criação do sistema de governo geral visava justamente promover uma centralização administrativa. Você se recorda que nas capitanias hereditárias havia uma
descentralização administrativa. Agora, com a criação do sistema de governo geral, nós temos um processo de centralização administrativa na América Portuguesa, além da defesa maior do território, do incentivo à economia açucareira, que é o carro-chefe da economia portuguesa na colonização da América, e também o auxílio fundamental aos donatários. Temos então este esquema básico da organização administrativa da coroa portuguesa na América. Você tem o governador geral, que vai ser uma espécie de vice-rei. Então o governador geral, ele tem plenos poderes na administração da América Portuguesa. Ele só está abaixo do rei de Portugal, evidentemente. Este governador-geral tem 3 auxiliares que vão justamente ajudá-lo na administração colonial. O ouvidor-mor, aquele que cuida das finanças, aliás, da justiça, perdão. O provedor-mor, este sim cuida das finanças. E o capitão-mor, que cuida da defesa. Temos então as capitanias hereditárias e capitanias reais, com seus respectivos donatários, e temos uma estrutura de poder que funciona na esfera municipal, na esfera local, nas vilas. São as chamadas câmaras municipais, o primeiro órgão de poder implantado pelos portugueses na América foi justamente a Câmara Municipal, onde atuavam os homens bons, ricos proprietários de terras e de escravos, que cuidavam, por exemplo, da criação de leis municipais, da cobrança de impostos, entre outras atribuições. O primeiro governador-geral do Brasil foi Tomé de Souza. Governou 5 anos, de 1548 até 1553. Tomé de Souza foi o responsável pela fundação da primeira cidade do Brasil. Olha só, eu disse agora há pouco que a primeira vila do Brasil foi São Vicente. Verdade. Mas a primeira cidade do Brasil foi Salvador, fundada na capitania da Baía de Todos os Santos, inaugurada em 1549, justamente para sediar a primeira capital da América Portuguesa. Aí você pode se perguntar, mas professor, por que justamente Salvador foi a primeira capital do Brasil? Gente, é por uma questão estritamente geopolítica. Interessava à coroa portuguesa promover uma defesa do território brasileiro e, ao mesmo tempo, promover um máximo intercâmbio entre as diferentes partes da colônia. Por isso que a capital foi justamente lá em Salvador, por critério de defesa, né? Porque a capital não poderia cair nas mãos de inimigos dos portugueses. Tomé de Souza fundou então a nossa primeira capital brasileira, Salvador. Ele promoveu também a doação de sesmarias, uma velha prática portuguesa desde os tempos da Idade Média, doação de terras destinadas ao cultivo agrícola. Promoveu também a criação dos engenhos. Veja só, como nós falamos agora há pouco, o açúcar será o principal sustentáculo da economia da América Portuguesa, visando evidentemente a exportação. Tomé de Souza traz também muitos clérigos, alguns religiosos que vêm ao Brasil, entre eles os padres jesuítas, que vêm justamente com a função de promover a catequese indígena, além da educação dos colonos. E veja só outra curiosidade interessante do governo de Tomé de Souza. Ele traz o primeiro bispo do Brasil, que é o bispo Pero Fernandes Sardinha. Primeiro bispo do Brasil. Então, com o governo de Tomé de Souza, inaugura-se o primeiro bispado do Brasil, sediado em Salvador, na capitania da Baía de Todos os Santos.
Segundo o governador-geral chegando aí, minha gente, é Duarte da Costa, também 5 anos de mandato, de 1553 a 1558. Gente, não ia dizer para você não, mas veja só, o governo de Duarte da Costa foi bastante marcado por conflitos, por instabilidade. O governo dele não foi nada bom. A aprovação de Duarte da Costa foi nada boa. Muito pelo contrário. Seu governo foi marcado por atritos constantes envolvendo colonos e os padres jesuítas, os padres da Companhia de Jesus. Quais seriam os fatores desses atritos? Olha, os colonos queriam escravizar os indígenas, ao passo que os jesuítas desejavam catequizá-los. Então, evidentemente, isso fez com que gerassem vários atritos envolvendo esses interesses antagônicos. Outro aspecto, muito confronto envolvendo o bispo. Lembra do bispo do Brasil? O Pero Fernandes Sardinha entrou em atrito com o governador Duarte da Costa e também com o seu filho, Dom Álvaro. Por conta disso, o bispo Dom Pero Fernandes Sardinha resolveu queixar-se pessoalmente ao rei de Portugal. Pegou um navio e foi em direção à Europa. Para azar do nosso querido bispo, primeiro bispo do Brasil, o navio em que ele viajava naufragou. Mas o bispo Sardinha conseguiu valentemente se salvar, nadando e chegando até a praia. Entretanto, ao chegar à praia, ele foi capturado pelos índios tupinambás. Deve ser daí que surgiu aquele ditado, não é mesmo? Nadou, nadou, nadou e morreu na praia. O bispo Sardinha foi capturado pelos índios e depois devorado em um ritual antropofágico. Além disso, temos vários desentendimentos envolvendo colonos e povos indígenas na América Portuguesa. E o que é pior, ocorreu também uma invasão francesa no Rio de Janeiro. Os franceses estabeleceram a chamada França Antártica na região. E coube ao sucessor de Duarte da Costa, Mendes Sá, que teve um longo governo de 1558 até 1572, a tarefa de solucionar todos esses problemas. Então ele vai restabelecer a paz interna e vai expulsar os franceses que haviam fundado uma colônia na Baía de Guanabara, onde hoje temos o estado do Rio de Janeiro. Havia lá a França Antártica. Mendes Sá, juntamente com seu sobrinho Estácio de Sá, expulsou os franceses do Rio de Janeiro e acabou com uma grande rebelião indígena, denominada Confederação dos Tamoios, contando com o auxílio dos padres da Companhia de Jesus. Bem, chegou agora a hora de falarmos sobre as câmaras municipais. Você se recorda que no início de nossa aula eu falei que o primeiro órgão administrativo fundado, organizado pelos portugueses aqui na América, foram as câmaras municipais. Elas eram responsáveis pela administração local, ou seja, legislavam na esfera das vilas, fundadas aqui no Brasil pelos portugueses. Nessas câmaras municipais, predominavam os chamados homens bons. Quem eram esses homens bons? Eram homens brancos, evidentemente, ricos proprietários de terras e de escravos. Estes são os homens escolhidos dentre a elite local. Veja só que o poder está concentrado nas mãos de uma pequena elite local, que vai indicar justamente esses homens bons. Uma espécie de vereador do período colonial no Brasil. Essas câmaras municipais buscaram ao longo de todo o período colonial brasileiro conseguir autonomia política e muitas vezes entraram em litígio com órgãos de poder superiores. Por exemplo, governo geral. Em relação aos padres da Companhia de Jesus, eles atuaram ativamente, fortemente,
na catequese indígena. A Companhia de Jesus foi uma ordem religiosa criada no contexto da chamada Contra-Reforma, que foi justamente a reforma interna da Igreja Católica, desde o início com a convocação do Concílio de Trento, naquele contexto em que ocorriam as reformas religiosas da Europa, que surgiram as chamadas religiões protestantes, ou seja, que a Igreja Católica perdeu o monopólio sobre a cristandade, porque surgiram outras igrejas cristãs, luterana, calvinista, anglicana. Nesse contexto, então, para conter o avanço do protestantismo na Europa, a Igreja Católica organizou justamente a Contra-Reforma. E uma das consequências, um dos desdobramentos da Contra-Reforma foi a criação da Companhia de Jesus, justamente com a missão de trazer mais fiéis para o rebanho da Igreja Católica. Onde conseguir esses novos fiéis? No Novo Mundo, catequizando os povos indígenas. Então nós vamos ter a atuação dos padres da Companhia de Jesus. Dentre eles, José de Anchieta, que fundou o Colégio de São Paulo, de Piratininga, que deu origem à Vila de São Paulo, hoje cidade de São Paulo, a mais importante cidade do Brasil. Então os padres jesuítas têm uma dupla missão aqui na América Portuguesa. Missão número 1, catequese indígena. Missão número 2, educação dos colonos. Durante um bom tempo, a Companhia de Jesus monopolizou a educação na América Portuguesa, até o momento em que eles foram expulsos aqui do Brasil pelo Marquês de Pombal. Bem, ainda falta um tema muito interessante que deve ser abordado com bastante atenção. São as invasões estrangeiras que aconteceram em diversos pontos do território da América Portuguesa. Quem são os povos que promoveram essas invasões? Franceses, ingleses e holandeses. Por que é que aconteceu? Por que é que ocorreu essas tais invasões? Veja só, esses países que invadiram o território da América Portuguesa não haviam participado do Tratado de Tordesilhas, firmado entre Portugal e Espanha em 1494, uma das consequências da expansão marítima e comercial. Você se lembra muito bem disso. Então, desrespeitando, não vendo legitimidade no Tratado de Tordesilhas, portanto, esses países passaram a invadir o território da América, vários territórios na América. O próprio rei da França, Dom Francisco I, dizia: quero ver o testamento de Adão, que afirma que só portugueses e espanhóis têm direito a explorar o Novo Mundo, ou seja, que só ibéricos são filhos de Deus. Então ele passava a questionar a legitimidade do Tratado de Tordesilhas. Então esses povos começam a estabelecer contrabando e pirataria aqui na América Portuguesa. A exemplo dos franceses. Os franceses se estabeleceram na região do atual estado do Rio de Janeiro, onde fundaram uma colônia francesa, batizada com o nome de França Antártica. Expedição que estava sob o comando do capitão francês Nicolas Durand de Villegagnon. O capitão Villegagnon era o líder desta comunidade francesa que se estabeleceu no Rio de Janeiro. Inclusive fez aliança com os povos indígenas da região, com alguns povos indígenas habitantes desta região. Mendes Sá, juntamente com seu sobrinho Estácio de Sá, foram os responsáveis pela expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. A propósito, foi justamente Estácio de Sá, o sobrinho do governador-geral Mendes Sá, o responsável pela fundação da Vila de São Sebastião do Rio de Janeiro, o nosso Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, em 1º de março de 1565. Portanto, o Rio de Janeiro completou agora
450 anos. A propósito, um tema que pode ser abordado no Enem. Afinal de contas, tivemos no ano passado o lançamento de um filme chamado Vermelho Brasil. Um filme que foi produzido com o capital francês, canadense, português e brasileiro. E que relata justamente a experiência de colonização francesa no Rio de Janeiro, a chamada França Antártica. Então, aproveitando a ocorrência deste filme, que foi às telas brasileiras em 2014, e também as comemorações alusivas aos 450 anos de fundação do Rio de Janeiro, vale a pena ficar atento sobre este tema, sobre esta temática. Os franceses foram expulsos do Rio de Janeiro por Mendes Sá, mas eles voltaram à carga. No século seguinte, no contexto histórico da chamada União Ibérica, estabeleceu-se um empreendimento oficial da coroa francesa, aqui em território brasileiro. Foi no Maranhão, onde entre 1612 e 1615 estabeleceu-se a chamada França Equinocial. Inclusive, os franceses chegaram a fundar uma fortificação militar que deu origem a uma vila, hoje cidade, São Luís, capital do Maranhão. Foi fundada justamente pelos franceses que ocuparam esse território durante a ocorrência da chamada França Equinocial. Esses franceses que invadiram o território do Maranhão durante o contexto do início do século XVII foram expulsos de lá por uma coligação luso-espanhola. E temos ainda os ataques feitos por piratas e corsários ingleses na América Portuguesa. Durante o contexto histórico também da União Ibérica, quando Portugal e Espanha estavam unidos politicamente, ocorreram alguns ataques de piratas e de corsários ingleses a algumas cidades litorâneas do Brasil, a exemplo de Santos e Recife. Pois bem, meus amigos, vimos então aqui na nossa aula de hoje algumas das principais características da administração colonial da América Portuguesa. Sensação de dever cumprido, um grande abraço a todos e te vejo no próximo vídeo. E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.